Boa tarde, meu irmão. Que bom estar aqui com você nesta tarde, onde aqui vamos continuar estudando a palavra do Senhor, continuando na nossa jornada, na nossa caminhada aqui dentro do livro de Provérbios. Então nós estamos percebendo que Provérbios é um livro muito prático, traz muitos ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, um livro que você deve estar lendo e com certeza você vai conseguir muita sabedoria para o seu dia a dia, para os seus relacionamentos, para a sua convivência com outras pessoas, como você deve se portar. Então o livro de Provérbios é muito rico nisso. E hoje nós vamos estudar sobre riquezas, só que nós veremos o lado negativo das riquezas, o perigo das riquezas. Ser rico não é pecado, né? Talvez você até seja uma pessoa rica, e aqui eu estou falando de riqueza financeira. Então, realmente, ter propriedades, ter dinheiro, não é pecado ser rico. A palavra de Deus diz que isso não é pecado você ser próspero. Muitos personagens bíblicos, eles eram ricos. Então, você tem aí a figura de Abraão, por exemplo. Abraão, em Gênesis capítulo 13, fala que ele era um homem muito próspero, um homem muito rico. Tanto que esse foi um dos motivos, né? A questão da riqueza, da separação dele com o seu sobrinho. E o seu sobrinho foi para Sodoma e Gomorra e ele continuou ali nas terras de Canaã. Riqueza não é pecado. Agora, o que é errado dentro da riqueza? É quando você coloca a confiança nela. É quando a riqueza, o dinheiro, a prosperidade vira o Deus da sua vida, vira o alvo da sua vida, aquilo que você quer perseguir. Então você coloca no trono do seu coração a prosperidade, o dinheiro, a riqueza, a questão profissional. E se você coloca no trono do seu coração, você já está fazendo da riqueza um Deus na sua vida. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aí é uma má leitura e má interpretação que algumas pessoas trazem para nós. Você não deve ler a Bíblia assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, porque isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Note que é quando você idolatra o dinheiro, é que então ele se torna a raiz de todos os males. Então nós vamos estudar aqui sobre o perigo das riquezas e o que Provérbios fala para nós sobre isso daí. Já ouviu aquela história de Midas? E nós usamos a expressão toque de Midas. Midas foi um personagem que realmente existiu, ele era um rei, só que na mitologia grega colocaram sobre Midas algumas histórias facciosas. E uma das histórias dentro da mitologia grega é o seguinte, que Midas, ele fez uma benevolência para Baco. Baco era a divindade dentro da mitologia grega, a divindade era o deus do vinho, né? Então a divindade aí do vinho. Ele fez uma benevolência para Baco, que era o deus do vinho. Baco, então, queria ali recompensar esse homem, esse rei, que se chamava Midas, e falou, o que você quer? Midas, ele tinha uma obsessão por dinheiro, então ele gostava de ficar contando dinheiro, contando moeda, ele era um homem já muito próspero, só que ele não se contentava com o que ele já tinha, ele queria ter mais. Então ele chegou para Baco, para esse deus do vinho, e disse, eu quero algo milagroso. Eu quero ser muito próspero, eu quero que aquilo que eu tocar, onde minhas mãos tocarem, que aquilo vire ouro. Daí Baco ficou até pensativo, olha, eu acho que talvez isso não vai ser muito bom para você, mas vou conceder esse desejo, né? E Baco fez então esse milagre e concedeu para Midas esse desejo. E daí Midas, indo embora para sua casa, ele pegou um raminho de uma árvore, quando percebeu que ele tocou naquele raminho, aquele raminho virou ouro. E ele ficou todo encantado, nossa, olha só que legal, agora tudo que eu toco está virando ouro. E ele passou pelo pomar e pegou uma maçã numa árvore. Quando ele pegou a maçã, aquela maçã também virou ouro. E ele começou a ficar muito alegre, muito contente com isso daí. Tudo que ele tocava virava ouro. Se ele pegava na areia, tinha ali pós de ouro agora na sua mão. Quando ele chegou em casa, ele ficou muito alegre. E o que ele falou? Para os seus serventes, para os seus servos, faça um grande banquete, porque eu agora estou muito alegre, eu quero comemorar,
porque agora eu tenho esse poder. Tudo que eu encosto vira ouro. E daí fizeram aquele grande banquete para ele e colocaram ali na mesa. Quando ele pegou na comida, quando ele pegou naquela colher, naquele garfo, tanto a comida como a colher viraram ouro. E ele já não conseguia comer. Opa, calma aí, tem alguma coisa errada. Tudo está virando ouro, tudo que eu toco. Ele pegou na taça de vinho, de água. Quando foi beber, aquilo desceu ali na sua garganta como ouro líquido. E ele já começou a se assustar. E daí a sua filha chegou para ele e tocou nele. Quando a filha tocou nele, ela virou uma estátua de ouro. E aí o que ele começou a perceber? Que aquilo que era uma grande alegria para ele, se tornou uma grande tristeza. A ganância o levou a perder os seus melhores bens, a sua família, a sua saúde, sua boa alimentação. Ele já não poderia ter contato com ninguém. E o que aconteceu? Então ele voltou ali para o Deus da divindade Baco e falou para reverter. Olha, não consigo, eu vou morrer porque eu não posso mais comer, não posso mais beber nada, estou perdendo minha família, acabei de perder a minha filha. E ele pediu para que esse milagre fosse revertido na sua vida. E ele percebeu que aquilo que era um milagre, que era para ser um milagre, na verdade se transformou numa maldição na sua vida. Por quê? Por causa da ganância. É uma história mitológica, né? Mas que nos traz também para nós uma moral muito legal a respeito da ganância. Quando você é ganancioso, quando a riqueza é o Deus da sua vida, você perde realmente os seus bens mais preciosos. Existe uma outra história também que se fala de uma mulher com a sua filha que estavam passando grandes necessidades, estavam vagando e aparece alguém muito misterioso que abre uma porta de uma caverna e dá uma oportunidade para aquela mulher. Olha, dentro dessa caverna aqui existem muitas riquezas. Vai lá e pegue o que há mais de precioso para você. Vou te dar apenas 1 minuto. Então, a porta será aberta, você poderá entrar aqui e pegue o que você tem mais de precioso e traga para fora. Tudo que você trazer para fora será seu. E ela ficou impressionada. Nossa, eu vou conseguir sair da miséria. E ela e a filha entraram e começaram a pegar muita coisa e estava dando tempo. E ela pegou aquele monte de ouro, aquele monte de coisas preciosas e saiu para a caverna quando a porta estava fechando. E a porta se fechou. E ela olhou para aqueles presentes que ela estava em suas mãos e falou: saí da pobreza. Só que o que ela não percebeu é que a sua filha tinha ficado dentro da caverna. E aí ela ficou totalmente desesperada, porque a caverna não poderia mais ser aberta. E ela estava com aqueles ouros ali, aquelas coisas preciosas, que poderiam tirar ela da pobreza, mas a filha ficou para o lado de dentro. E daí a pessoa misteriosa que apareceu ali, abrindo a caverna, agora aparece para ela novamente. E ela fala: minha filha ficou lá dentro. Eu não quero sair daqui sem minha filha. Daí a pessoa falou: então devolva tudo isso daí e você poderá pegar a sua filha. A porta se abriu, ela devolveu tudo e a filha saiu e ela deu um abraço na filha porque percebeu que a coisa mais preciosa que ela tinha não era aqueles tesouros, mas era a sua filha que sempre esteve com ela. São histórias, né, de ficção, mas que nos trazem uma boa moral. E aqui, o que nós veremos hoje aqui? Sobre o perigo das riquezas, como o Provérbios nos fala. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que colocar a confiança na riqueza não é uma boa coisa. Olha só o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 2, fala assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então, aqui está fazendo uma comparação. O tesouro da impiedade, a riqueza que vem de uma maneira injusta, não serve para nada. É melhor que você seja uma pessoa justa, porque é a justiça que livrará da morte. Mas se você tenta conquistar dinheiro, prosperidade de uma maneira que não é boa, você não vai estar indo muito bem na sua vida. É melhor ter justiça, é melhor ser uma pessoa justa do que ser uma pessoa próspera, mas de um ganho que não é bom. Olha só também o versículo 15, aí deixa o mesmo capítulo, diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte, mas a pobreza dos pobres é a sua ruína. O que esse versículo está nos mostrando? Que riqueza não é pecado. Ter dinheiro não é algo pecaminoso, não é algo ruim. O que é ruim exatamente
é ter a confiança nas riquezas, é colocar o seu coração nas riquezas. Porque o versículo fala que a riqueza em si, ela é algo bom, ela é algo proveitoso. Os bens do rico são a sua cidade forte. Aquela pessoa que tem prosperidade, ela tem uma maior segurança. Aquela pessoa que tem uma prosperidade, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Mas, quando se coloca, então, a confiança nessa riqueza, isso se transforma em algo pecaminoso. Mas o dinheiro em si não é pecado. Não é pecado você ser rico. Não é pecado você trabalhar e, de uma maneira justa, conseguir ali, como consequência do seu trabalho, dinheiro, prosperidade, uma casa, carro. Isso não é nada pecaminoso. Agora vamos avançando aqui ainda em Provérbios. A riqueza, você vai perceber que ela é inútil para o dia do juízo. Inútil para conseguir alguma prosperidade celestial e bênçãos celestiais. Olha só o que diz aí o capítulo 11, o versículo 4 diz assim: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. No dia da ira, as riquezas não vão ajudar ninguém. Existem pessoas que pensam que se eu sou rico, eu posso talvez comprar um lugarzinho no céu para mim. Mas não, você não pode. Algumas pessoas pensam que podem comprar um lugar no céu se elas usarem o dinheiro para benefício dos pobres, se elas usarem o dinheiro que ela possui, dando para a igreja, fazendo algumas benevolências, sendo uma pessoa generosa, Deus então vai permitir que você tenha alguns hectares lá nos terrenos celestiais. Não, isso não é uma maneira de se comprar o céu e nem a salvação. E no dia do juízo final, o grande trono branco, ninguém vai chegar diante de Jesus Cristo oferecendo seus dinheiros. Uma coisa é que você nem levará o seu dinheiro para lá. Tudo ficará aqui na terra, tudo virará pó. Então, nenhuma pessoa vai ser livre do dia do juízo por causa da sua riqueza. Olha só também o que diz aqui nesse mesmo capítulo, capítulo 11, o versículo 28, diz assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Quem confia na riqueza cairá. Quem confia na riqueza se dará mal. Quem confia na riqueza vai se envergonhar, porque o dinheiro, a riqueza, a prosperidade, as posses não irão ajudar essa pessoa no dia do juízo. Então, a confiança na riqueza é algo prejudicial. E olha só uma coisa interessante, o dinheiro que vem fácil vai embora muito fácil. Olha só, você sabe daquela frase que se diz que o dinheiro criou asas, né? Ou seja, foi embora muito rápido. E a Bíblia fala isso aqui também. Olha só o capítulo 13, versículo 11, diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a sua força do trabalho terá aumento. O que facilmente se ganha, vai embora muito rápido. Você já viu histórias de pessoas que tentaram ganhar dinheiro de uma maneira muito rápida e perderam esse dinheiro de uma maneira muito rápida também? Por exemplo, pessoas que tentam a sorte da virada do ano jogando na Mega Sena. Diga-se de passagem, jogos de azar são pecado, são coisas pecaminosas, nós não devemos estar entrando nisso. Mas você já viu histórias de pessoas assim, que ganhou na Mega Sena. No outro dia, aparece no jornal que aquela pessoa morreu. Olha só, um dinheiro que veio fácil, foi embora muito fácil também. Na verdade, essa pessoa aí morreu. Muitas histórias assim tem. Pessoas que ganham aquela riqueza muito rápido na Mega Sena e depois olhares ambiciosos querem tirar o dinheiro da pessoa e matam aquela pessoa. Você já ouviu histórias assim de pessoas que ganharam uma bolada com jogos de azar e depois morreu porque outras pessoas tentaram pegar dela? Você também já conheceu aquelas empresas que são pirâmides? Há um tempo atrás, aí no ano 2000, 2004, 2008, mais ou menos nesse período aí, essas empresas de modo pirâmide se tornaram uma febre. Muitas pessoas tentaram entrar nessas empresas porque via ali um lucro talvez um tanto rápido para elas. Só que descobriram que esse modo é um modo injusto de se ganhar dinheiro e essas empresas aí faliram, teve perseguição aí de pessoas que estavam aí tramando ganhar dinheiro de uma maneira muito errada, né? Talvez você já ouviu falar de empresas como Telex Free,
já ouviu falar talvez de empresas como Bebom, Avestruz Master, né? Empresas que eram uma maneira de pirâmide, onde o produto em si que ela vendia não era tão interessante. O que era mais interessante era você entrar na empresa e quanto mais pessoas você colocava na empresa, porque elas tinham que entrar com capital, elas tinham que entrar com uma verba, quanto mais pessoas você colocava, mais dinheiro você poderia estar ganhando, né? Dependendo do número de pessoas que você colocava. Note que o produto em si não era tão interessante, o produto que a empresa vendia. O que era mais interessante era quantas pessoas entravam. Por que era chamado de pirâmide? Porque quem estava no topo era quem realmente ganhava. As pessoas que ficavam na base, era ela quem estava mantendo toda essa estrutura. Então, por isso que era interessante, quanto mais pessoas você colocar, mais você talvez poderia ganhar. O problema é que os últimos sempre sairiam perdendo, porque era eles quem estavam, então, pagando a dívida. Era eles quem estavam ali sustentando toda aquela base. E esse sistema de pirâmide aí se tornou crime. Não se pode, né, fazer mais empresas de uma maneira de pirâmide. Mas foi uma febre, e talvez você viu, talvez você até ficou interessado em entrar nesse sistema aí de pirâmide, né, porque você achava interessante e percebia que talvez o lucro poderia vir para você. Só que muitas pessoas entraram nesse sistema de pirâmide, nessas empresas, para trabalhar dentro da sua casa. Você nem precisava ir trabalhar fora, dentro da sua casa você trabalhava nisso mesmo, só que o dinheiro foi embora muito rápido, porque logo se descobriu que isso era ilegal. Então note como a Bíblia fala, dinheiro que vem muito fácil, vai embora muito fácil também. O que a Bíblia nos ensina? Que a prosperidade deve vir com o suor do nosso rosto. É trabalhando duro, é o trabalho honesto, e nós devemos pegar o fruto desse trabalho honesto, mas não um trabalho que não seja honesto, porque dinheiro fácil vai embora também muito fácil. E o dinheiro, ele cria asas. Olha só o capítulo 23, o versículo 4 e o versículo 5 diz assim: não te fadigues para serem ricos, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Então a Bíblia fala que o dinheiro que vem fácil, ele vai embora muito fácil. Você não deve aplicar a sua inteligência, o foco da sua vida para o dinheiro. Nós sabemos que nós devemos confiar em Deus e não confiar no dinheiro. Deixe Deus cuidar dessa área da sua vida. E outra coisa interessante, olha só o que diz o capítulo 27, versículo 24. Você vai notar que riqueza, ela passa, ela não dura para sempre. Assim como os governantes também. Diz assim o capítulo 27, o versículo 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então aqui ele faz uma comparação. Assim como a presidência, assim como os reis não duram para sempre, a sua riqueza também não vai durar para sempre. Por isso que é importante que você não coloque a sua confiança e o seu coração na riqueza. Da mesma maneira, é importante que você não coloque a sua confiança e seu coração em políticos. Olha só, no ano passado, quem estava presidindo o nosso país era Jair Messias Bolsonaro. Ele durou para sempre? Não durou para sempre. O seu período de mandato acabou, né? Então o versículo está falando, nem a coroa dura para sempre, e logo vai se passar. Hoje, então, nós estamos sendo presididos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e você já fique ciente que ele também não vai durar para sempre. Logo vai passar aí o seu mandato, e outros vão assumir esse cargo. Assim como a presidência, na nossa presidência e república, não se dura para sempre o presidente, até porque o ser humano não é eterno, logo eles vão morrer, né? Nós também passaremos por isso. A riqueza é da mesma maneira, ela vai passar. Por isso que é interessante você não colocar seu coração nem na riqueza e nem em políticos, porque eles passam. Nossa confiança deve estar somente no Senhor. Então, pensando no perigo das riquezas, como que deve ser para a gente concluir essa live aqui, o nosso coração nesse sentido? É pedir para Deus uma medida boa, pedir para Deus o necessário. Olha só que interessante como diz Provérbios capítulo 30, os versículos 7 ao versículo 9, diz assim: duas coisas te peço,
Não mas negues a mim, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então aqui, o autor que escreveu Provérbios, esse trecho aqui do capítulo 30, que foi Agur, isso aqui são palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Ele falou assim para Deus: não me des nem a riqueza e nem a pobreza. Por quê? Os dois extremos, eu posso cair num pecado desses dois extremos. Se eu ficar rico, o meu coração pode se abraçar à riqueza e eu pensar: eu estou farto e eu não tenho necessidade de nada, não preciso de Deus, não preciso de mais ninguém, e acabo podendo me esquecer de Deus, se a riqueza entrar no meu coração. Mas também, Senhor, não me dê a pobreza, porque eu me vendo em necessidade, eu posso cair na tentação de roubar. Eu posso furtar, posso buscar ali, roubar alguém, roubar os bens de alguém, invadir a terra de alguém, para que eu possa suprir minhas necessidades. E dessa maneira estarei pecando contra ti, contra as outras pessoas. Então me evite, Senhor, dos extremos, para que eu não caia em tentação e venha me afastar do Senhor, tanto pela riqueza quanto pela pobreza. Me dê o necessário. E, meu irmão, graças a Deus, é isso que Deus tem prometido para nós. O necessário Ele tem prometido para nós. Nessa vida aqui na terra, Deus não prometeu para você que você vai estar comendo caviar todos os dias, que você vai estar comendo lagostas todos os dias, que você sempre vai ter aquele banquete de todas as comidas desejáveis para a sua vida. Deus não promete isso. As igrejas que pregam a teologia da prosperidade talvez tenham aí te prometido coisa semelhante, prometido para você casa, carro, se você der dinheiro para elas, mas Deus não tem prometido isso. Perceba-se que essas igrejas que pregam teologia da prosperidade, elas estão muito distantes do que a Bíblia fala para nós, do que a Bíblia realmente traz os ensinamentos para nós. Essas igrejas estão distantes. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo, ele nos informa que nós não devemos estar andando ansiosos de coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo se vestir. E ele nos dá uma grande lição. Olhe para os lírios do campo, olha só como eles se vestem, olha só como os lírios são muito bonitos. É Deus Pai quem cuida dos lírios. Olha para as aves do céu, elas têm alimento. É Deus Pai quem está cuidando desses animais, cuidando desses pássaros. Será que vocês, pequeninos, não têm muito mais valor do que as aves do céu? Não têm muito mais valor do que os pássaros, do que os animais? Saiba que Deus cuida de vocês. Qual é a sua função? Não ande ansioso, mas busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só que interessante que Jesus diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Vestimenta, alimentação. Essas coisas vos serão acrescentadas à medida em que você, então, cumpre sua responsabilidade de buscar a Deus. Então, note muito bem que o nosso compromisso é buscar ao Senhor e Ele promete para nós esse cuidado básico. Ele não vai prometer para você riquezas, Ele não tem prometido para ninguém riquezas. Na verdade, quem oferece riquezas é Satanás. Mateus capítulo 4, ele chega para Jesus Cristo e fala: todas essas riquezas do mundo eu vou dar para você se você me adorar. Deus, ele é muito claro, ele não tem prometido riquezas. Isso não significa que ele não possa dar uma vida próspera, financeiramente falando, para você, para alguém, para o irmão em Cristo. Isso é bênção do Senhor, se também vir da parte de Deus. Mas o que Deus tem prometido é o pão de cada dia. É o que Ele tem prometido para mim e é o que Ele tem prometido para você. Ele quer trabalhar para que nós tenhamos um coração grato. Infelizmente, algumas pessoas pegam esse texto de Mateus capítulo 6 e leem da seguinte maneira: todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o versículo não está dizendo isso. E eles vão pegar esse texto e falar: não, todas as coisas vão ser acrescentadas, então se eu der o dízimo para a igreja, se eu fizer tal coisa, Deus vai me dar uma grande riqueza. Eu vou ter empresas, eu vou ter isso e vou ter aquilo, e você vai ser uma pessoa próspera. Não, Deus não falou isso. Ele falou todas estas coisas, que essas coisas, tem que se ler o contexto. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Alimentação e vestimenta, Deus tem prometido para nós o básico.
Paulo, lá em Filipenses, ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você lê o contexto, você vai entender o que ele estava querendo dizer. Porque nós pegamos somente esse trecho e usamos para uma vida vitoriosa. Só que você precisa saber como esse versículo está engajado dentro do seu contexto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que no contexto, Paulo diz assim: eu sei passar necessidade e sei ter fartura também. Deus tem me ensinado a viver tanto na necessidade, na pobreza, quanto também tendo ali fartura, tendo prosperidade financeira. Não tenho pecado contra Deus, nem na necessidade e nem na fartura. Deus tem me ensinado a viver de uma maneira que glorifique o seu nome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu irmão, se você tem dinheiro, se você tem uma vida próspera, ou se Deus vai dar isso para você, coloque Cristo como centro da sua vida, porque você vai saber administrar esse dinheiro glorificando a Deus. Se você não tem essa riqueza toda, mas você está ali vivendo uma vida como eu, talvez aí de necessidade, não tendo aí uma riqueza, né? Nós não somos ricos, mas Deus nos ensina também. Tendo Cristo em nossa vida, nós vamos então ali glorificar a Ele em toda a situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, é o que a Bíblia nos ensina. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que esses versículos de Provérbios que falam sobre a riqueza possam nos direcionar. Então, aqui nós devemos tomar cuidado com o perigo das riquezas, é colocar o nosso coração nessa riqueza. Mas a riqueza em si, a prosperidade em si, não é pecaminosa, como alguns tendem também a falar que dinheiro é coisa do inimigo. Não, dinheiro não é coisa do inimigo. O amor ao dinheiro é coisa do inimigo. Então, nós devemos tomar cuidado com isso. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e cada dia mais possamos aprender da palavra do Senhor.